Graça e paz, queridos amigos e amigas. Shalom a todos os meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe teu dia hoje. E venha nos abençoar nesse momento de devocional, né? Irmãos, eu estava preparando meu coração, ele ser mais cedo para gravar, mas o Senhor, Ele tem que me mover uma palavra específica para que eu não siga uma regra ou nem meu próprio entendimento ou fale aquilo que eu quero, que eu sei o que eu posso até falar, que vai te edificar também. Mas a coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo ele nos coloca, ele quebranta o nosso coração para falar algo e traz a essência viva da revelação que pode alcançar e desatar algo no espírito de você que está me ouvindo agora, que talvez você já sabe muitas coisas, ouviu muitos ensinamentos sobre como ouvir a voz de Deus e talvez não está fluindo na tua vida, não está dando certo. Porque existem chaves e segredos que Deus quer revelar, te trazer o teu entendimento, revelações, que pode desatar o teu espírito, desatar as coisas dentro de você. Eu estava falando com a minha esposa agora, tremendamente, algo, né? E dentro daquilo falando com ela, Deus me deu uma chave de um dos segredos de como ouvir a voz de Deus, de como interagir com a voz de Deus, como ouvir plenamente a sua voz, né? E ali falando com ela algo tão interessante que eu falei, meu Deus, esse é o segredo que eu vou falar hoje para o teu povo, um dos segredos de como ouvir a voz de Deus. Então, antemente, eu quero orar pela sua vida, mais uma vez, pedindo que essa revelação que está dentro do meu espírito, ela ative o seu espírito também. Porque os segredos de ouvir a voz de Deus, que eu vou falar uma outras coisas também, é quando nós somos ativados no espírito para uma revelação e simplesmente o nosso espírito flui numa dimensão que eu consigo ouvir a Deus dentro de uma nova dimensão. Coisas que eu não ouvia antes, agora eu estou ouvindo, porque meu espírito foi ativado, eu tenho uma nova revelação, então eu consigo fluir e ouvir os comandos e a voz de Deus, a direção de Deus dentro de um determinado assunto, um aspecto espiritual que antes eu não tinha. Então eu vou ensinar esses segredos um pouquinho mais para frente. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Mateus capítulo 13, no seu versículo 3, né? Aqui Jesus fala sobre a parábola do semeador. Mas olha o segredo e a chave que tem dentro dessa parábola aqui, para que você possa desfrutar um pouco mais do entendimento dela e ativar o seu senso espiritual de discernimento para que você possa ouvir a voz de Deus. O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raízes. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo, e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 70, a 30 por 1. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia. Aí mais tarde os discípulos vieram em particular a Jesus, né? E perguntaram, mestre, e disse os discípulos, e se aproximando dele perguntaram, por que tu falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão lhes falo por parábola, porque vendo eles não vê, e ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Queridos, eu fui aprendendo no decorrer dos anos assim da minha caminhada com Deus, como desfrutar e entender um pouco mais a sua voz, né? Ouvir a Deus. Porque como todos nós temos dificuldades também em certos tempos da nossa vida, que nós não estamos conseguindo assimilar o que Deus quer de nós, nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus, nós estamos às vezes lutamos, oramos, jejuamos, Senhor, fala comigo, que a coisa não dá certo. Mas existe um segredo para você. Um segredo que eu quero compartilhar com você hoje, que é o tema do devocional de hoje, colocando o coração aonde Deus está. Esse é o tema de hoje para você, sobre o segredo de ouvir a voz de Deus. Que um dos maiores segredos que eu aprendi para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus era quando eu colocava o meu coração aonde Deus estava. Deus jamais poderá falar algo com você
ou te dá um insight, te dá de visões, te dá uma provisão de unção para você operar em algo que Ele quer, se o seu coração não está aonde Deus quer que o teu coração esteja. Eu, como falando com a minha esposa hoje de manhã, falando assim, como pessoas vão ouvir a voz de Deus se o coração delas não está onde Deus quer. Se o teu coração não se voltar para o seu próximo, para a caridade, para o amor, para suprir a necessidade das pessoas e tiver um quebrantamento de uma revelação dada a Deus ao amor ao teu próximo, você vai passar por pessoas que estão com uma necessidade, Deus quer falar com você, o Espírito Santo quer falar com você para fazer algo para a vida daquela pessoa, você não vai ouvir, porque o seu coração não está naquilo ali, né? Como diz Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Se eu não colocar o meu coração na obra de Deus, em fazer, em orar, Deus, o Senhor deseja que eu faça a sua obra, que eu alimente algo, que eu dê algo às pessoas, eu nunca vou ouvir a voz de Deus dentro daquele aspecto. Ou quando Deus falar comigo, talvez eu não vou dar nem muita atenção àquilo ali, ou achar que é até da minha própria carne. É isso que tem acontecido com muitos. Então, um dos segredos mais importantes é quando você ora para que Deus quebrante teu coração, para que você creia pela palavra primeiro aquilo que o Senhor deseja e coloque o seu coração aonde o coração de Deus está. Quando o teu coração se volta para as coisas de Deus e aonde Ele deseja que você esteja, aonde o teu coração esteja focalizado com Ele, na obra dEle, ou aspectos ou direção aonde Deus está se movendo, você vai ter muito mais acesso à voz de Deus para a sua vida. Aí que está o segredo. Como é que eu ouço a voz de Deus no ministério? Como é que eu ouço a voz da revelação para escrever os módulos, para escrever os livros? Porque o meu coração está andando dentro da revelação do propósito a qual eu fui chamado. E quando eu coloco o meu coração dentro da revelação do propósito que eu fui chamado, eu tenho muito mais recurso da voz de Deus. Aleluia! É isso que as pessoas às vezes ficam procurando a voz de Deus, procurando, Deus fala comigo, Senhor, eu quero a tua voz para poder fazer isso, para fazer aquilo ali, e Deus não está em nada disso. O coração de Deus não está ali para você. Então você tem que saber onde Deus está movendo a sua vida, o seu coração, o seu propósito, para que você entre de acordo com a vontade de Deus. Coloque também seu coração onde o coração de Deus está, para que você tenha recursos extras, recursos da voz de Deus, provisões de unção, provisões de recursos materiais para poder fazer a obra dele. É assim que o Senhor se move, meus amigos. É interessante que eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Eu lembro de uma época que eu estava desenvolvendo a graça de aprender a dar a Deus, né? Dar às pessoas. E um dia eu saía do serviço, bem jovem, né? Eu tinha 19 anos, e o Senhor falava para mim, vai ao monte, eu ia ao monte. E quando eu chegava lá, eu lembro que eu encontrei uma senhora, eu encontrava até pessoas, que foi diversas situações que eu abençoava. E numa dessas eu encontrei uma senhora que ela estava esperando um grupo para subir o monte e ela foi deixada sozinha, ela estava com uma menina pequenininha. Mas eu avistei de longe. Quando eu avistei de longe, o Senhor falou para mim, pegue tudo que está na sua carteira e oferte a ela. E eu até falei com Deus, Senhor, eu tinha que pagar uma conta esses dias, era pouco que eu tinha, um jovem, estava desenvolvendo ainda a minha vida financeira. O Senhor falou, dê a ela, vá até ela. Aí eu fui até aquela irmã, eu falei, irmã, você pode fazer uma oração por mim? Ela orou por mim. De repente eu falei, posso orar pela senhora? Ela falou, sim, eu orei pela vida dela. Eu falei, Deus mandou te abençoar, irmã. Deus mandou te dar algo para você. Eu nem mostrei quanto tinha para ela, mas eu dobrei o dinheiro e dei, coloquei assim na mão dela, ela guardou. Aí ela pegou e falou para mim, irmão, eu estou esperando um grupo aqui desde manhã que falou que subiria para acampar no monte. Eu fiquei aqui com a minha filhinha, não tinha nem o que dar de comer para ela e nem tinha dinheiro de dar passagem para voltar para casa. Né? Eu lembro que naquela época a oferta foi até muito além do que ela até precisava, porque o Senhor falou no meu coração. Logo depois, naquela semana, Deus começou a desatar outras coisas financeiras na minha vida e vinha em recursos que eu nem estava esperando, né? Mas isso é ouvir a voz de Deus. Mas por que Deus falou ao meu coração quando eu avistei aquela mulher? Porque o meu coração já estava no amor ao próximo, em dar. E Deus estava me dando a revelação de ofertar às pessoas, de dar às pessoas, fazer esse tipo de obra de justiça, porque isso desatava unções, mistérios das regiões celestiais sobre a minha vida. Mas eu também não fazia por isso, mas porque o meu coração amava em fazer o bem pelas pessoas e suprir a necessidade das pessoas. O Senhor podia me mover para abençoar as pessoas. E geralmente, quando Deus, aprende isso, quando Deus está te movendo para fazer algo pelo teu próximo, por alguém, é sinal que Ele quer te abençoar. Aleluia! É sinal que Ele quer derramar coisas novas bênçãos que Ele deseja te dar. Mas é dano que se recebe. Aleluia! Então esse é um princípio muito tremendo.
de nós colocarmos o coração onde o coração de Deus está. Mas se você lê a palavra, você não crê no que está escrito na palavra, que a palavra te orienta, te fazer o bem, conhecer Deus, a sua palavra, aonde está o seu coração pela sua palavra, o que Ele deseja pela sua palavra, se você não crê nisso, você não consegue crer em colocar o coração simplesmente por você mesmo nas coisas. Você tem que crer pela palavra. E quando eu começo a crer o que Deus deseja, eu começo a atentar para as coisas, então meu coração se volta e o Espírito Santo me direciona nas coisas, Ele coloca meu coração onde Deus está colocando o coração dele, e eu começo a sonhar, a desejar, a orar para que a vontade dele seja feita. Por isso que no livro de João diz, se nós pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, nós a receberemos. Amém? Então o que é isso? É estar com o coração voltado onde o coração de Deus está, aquilo que Ele deseja. E esse é um grande segredo de você ouvir a voz de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu vou te contar uma outra experiência que eu senti aqui no meu coração, bem rápido de falar. Eu estava outro dia no monte, isso foi recente, e eu tinha um dinheiro na carteira. Eu estava descendo, e de repente eu avistei que tinha uma senhora descendo bem acima de mim, estava descendo, uma senhora, e o Senhor falou para mim assim, oferte a ela. Aí eu falei, Senhor, mas o que eu vou ofertar à tua filha? Quanto o Senhor quer que eu oferte? O Senhor falou para mim, oferte R$5 para ela. Aí quando eu olhei para minha carteira, eu tinha muito mais do que isso na minha carteira. Eu tinha uma nota de 50, uma de 20, uma de 5, que eu lembro. Aí eu desejei dar a ela os R$50. Falei, não, R$5 é pouco. Aí o Senhor falou para mim, não, eu quero que você dê ela R$5. Eu falei, meu Deus, amém. Aí eu peguei os R$5. A irmã chegou perto de mim e eu falei para aquela senhora, eu falei, irmã, o Senhor mandou te dar essa oferta, mas eu queria te dar mais, mas o Senhor falou para ela, dê a ela R$5. E eu falei assim, eu fico até constrangido, irmão, eu queria te abençoar mais, mas o Senhor mandou te dar, ofertar R$5 para a senhora. Aí aquela irmã pegou os R$5 e deu glória a Deus e falou, irmão, verdadeiramente você ouve a voz do Senhor, porque eu estava falando com Deus, eu só preciso de R$5 para pegar um ônibus para mim voltar para casa, mais nada do que isso. Eu dei glória a Deus na hora, e de repente Deus usou ela em profecia para mim, e começou a usar e falou, filho meu, não tenha dúvida de que eu falo com você, porque eu tenho falado com você na terra. Aleluia, eita glória a Deus, aleluia. Mas foi uma experiência tremenda, eu recebi ali, né? Muito mais do que talvez eu seria eu dando uma oferta para ela ou não, mas eu recebi muito ali de Deus, porque minha fé foi edificada, né? De quanto Deus fala conosco, às vezes coisas tão simples, mas nosso coração está distante aonde o coração de Deus está. Às vezes queremos ouvir coisas tão elevadas, Deus fala comigo coisas gloriosas, mas se você não colocar às vezes o coração em coisas simples que Deus deseja tratar com você, te ensinar, te mover, você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus em graus elevados e visões extraordinárias. Quando o Senhor começou a falar comigo, Ele foi falando por graus, a voz dele foi vindo por graus. O que significa esses graus que Deus vai falando conosco, ou níveis da voz de Deus? É um nível de maturidade, é um nível de discernimento, um nível de entendimento das coisas que você já tem, é a proporção das coisas que Deus vai começar a falar e revelar a você. Então, às vezes nós queremos ouvir uma coisa tão elevada de Deus, o futuro, o ministério, mas as coisas simples nós estamos nem aprendendo a ouvir e nem praticar. O segredo de desatar a voz do Espírito Santo dentro do nosso espírito é quando nós começamos a colocar o coração aonde o coração de Deus está e começamos a praticar as obras de justiça e começamos a agir conforme o Senhor nos ensina na sua palavra. É isso que vai mover a comunhão, a intimidade, o desatar de coisas mais profundas, detalhosas que Deus vai começar a falar com você. Então o Espírito Santo, em pequenas coisas que eu colocava no meu coração, entendi que Deus está me movendo para aquelas coisas, Ele treinou meus sentidos espirituais para discernir coisas muito mais elevadas. Então hoje quando Deus Ele fala comigo, pede uma coisa bem mais elevada, eu já entendo que o Senhor está falando aquilo comigo. Eu coloco o meu coração onde Deus está, eu entendi vários princípios do reino, então o meu coração está andando alinhado aonde o coração de Deus verdadeiramente está. Isso é seguir a voz de Deus, a direção do Espírito Santo. Então, mesma coisa é no meu ministério.
Então, quando eu estou com o meu coração voltado, preocupado com a igreja, da restauração da igreja, que é meu propósito do ministério do Instituto da Escola de Fogo, é a restauração da igreja, o avivamento, o meu coração está preocupado com almas, com os pastores, com as lideranças, com as vidas. O Senhor me traz revelações, o Senhor fala comigo, os anjos falam comigo, eu recebo muitas revelações, impartições, coisas tremendas do reino do céu vêm ao meu espírito, para que eu possa escrever elas e liberar no tempo certo para a igreja de Deus, né? Isso é um dos sinais, um dos segredos a qual eu recebo as revelações dos modos, do livro, das coisas que nós estamos até planejando para liberar ano que vem. Depois você vai conhecer, vai receber também no nome de Jesus. Esse é o segredo. O meu coração está voltado para as coisas a qual o coração de Deus está voltado. Muitos não ouvem a voz de Deus porque estão lutando, estão querendo fazer coisas aonde Deus não está colocando ela, aonde o coração de Deus não está para elas, ainda que esteja até para o outro, mas para ela não. E elas estão ficando perturbadas, não ouvem a voz de Deus, estão numa direção errada, no ministério fora da direção de Deus, sem os princípios e os padrões que Deus quer dela. Então, por isso que Deus não responde muitas das suas orações, não fala com elas, elas jejuam, elas oram, são pessoas boas, oram em línguas, faz o que for, mas acaba não recebendo a direção de Deus, não ouve a voz de Deus, a frustração vem, sente depois desgaste, depois se sente frustrado, não consegue romper, não consegue ouvir a Deus. Senhor, tu não fala comigo, eu estou nessa situação, mas eu estou sendo até usado por Deus, mas não significa que eu estou com o coração onde Deus quer que eu esteja, com o meu coração com o Senhor. Aprenda esse segredo, que colocar o coração onde o coração de Deus está, para que eu possa ouvir a voz de Deus. Se você não tem amor e caridade pelas pessoas pobres, como é que eu vou ouvir a Deus para falar para mim suprir o pobre? Quando Deus falar comigo, eu vou descartar, ou não vou nem captar, meu espírito vai estar longe daquilo ali. Mas quando eu coloco o meu coração no pobre, que eu sei que Deus quer suprir, abençoar, certamente eu ouvirei a voz do Espírito Santo, para que eu supra aquela vida, eu abençoe aquela vida. Eu mesmo sou abençoado quando eu ouço o Senhor e faço a sua vontade. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus para pregar uma palavra, se o meu coração não está na palavra? Como é que você quer que Deus te dê uma palavra, fale com você, às vezes seu coração está distante da palavra de Deus? Se seu coração estiver distante da palavra de Deus, Deus não pode falar com você aqui dentro. Quando você começa a colocar o coração na Bíblia, na palavra de Deus, Deus ele começa a falar comigo através das Escrituras, da sua palavra. Flui esse rema, o zoe da palavra, ele vem para o meu espírito, porque o meu coração está na palavra de Deus, porque o coração de Deus é a sua palavra também. Como é que você vai ouvir Deus falar com você, irmãos? Para ministrar sobre as pessoas, para fazer certas coisas, se talvez o seu coração não está com os princípios corretos ou alinhado para ministrar sobre a vida das pessoas. Às vezes Deus quer te usar, mas você está distante de Deus e você não quer ser usado por Deus pelo próximo. Às vezes você tem medo, você tem receio e não está colocando teu coração na obra de Deus. Então, um pouco você vai ouvir o Espírito Santo falar alguma coisa desse tipo para você. Os segredos de ouvir a voz de Deus, em amplitudes, em diversidade, a voz de Deus ela vem com propósito, a voz de Deus ela vem para nos dar direção, a voz de Deus ela vem para nos fortalecer, a voz de Deus ela tem diversos propósitos e segmentos que nós podemos falar. Porém, o segredo de você ouvir mais a voz de Deus constantemente é estar com o coração aonde o coração de Deus está. Se o meu coração de Deus está na minha família, e eu coloco o meu coração pela minha família, eu intercedo pela minha família, eu entendo que a vontade de Deus para a minha família, Deus certamente falará e me direcionará para a minha família, para dar palavras, para orar, para dar livramento. Se o seu coração não está voltado para o povo de Deus, como é que Deus vai falar uma coisa para você ajudar o seu próximo, né? Às vezes a pessoa quer só ser cristão para si mesmo e ouvir só para si mesmo. Muitas coisas que Deus fala para mim é para o corpo dele, para a igreja dele. E muitas coisas que ele fala no meu ministério pessoal com ele está voltado à igreja, é o meu propósito que vai tocar as vidas das pessoas. Então, por que eu ouço às vezes muitas coisas de Deus? Porque eu recebo muitas revelações do Senhor. Porque o meu coração está voltado para a obra do Senhor, para o propósito pelo qual Ele me chamou, purificado, santificado, lapidado, tratado, disciplinado. E dentro disso, Deus pode falar coisas excelentes comigo, porque o meu coração já está alinhado ao coração dEle em relação à obra dEle e o meu propósito pela igreja dEle.
Então isso fica uma chave, que você possa guardar essa chave no seu coração e o Senhor possa direcionar mais o seu coração e você possa consultar o Senhor, onde está o seu coração? Aonde o Senhor está para a minha vida? Onde o Senhor quer me mover? O que o Senhor quer me usar, fazer? Me direcione. E quando você começa a entrar aonde Deus quer que você esteja, você começa a descobrir isso, começa a voltar o seu coração para a palavra de Deus, o Senhor certamente te guiará com mais plenitude e direcionamento. Você terá menos dúvida, mais certeza que Deus está te direcionando e falando com você a respeito de algo. Jesus, ele dá a sua parábola, ele fala sobre a semente que caiu no meio do caminho, que não foi plantada, a semente que caiu entre os pedregulhos, a semente que caiu entre os espinhos, mas a semente que caiu no bom solo, que é o coração de uma pessoa que sabe seguir a palavra de Deus. Se você não conseguir seguir a palavra de Deus, você terá ouvido, mas não vai ouvir. Vai ter olhos e não vai conseguir ver Deus mostrando as coisas para você e falando as coisas para você. Entenda bem. Essa palavra Jesus disse muito profundamente, falou para os seus discípulos: a vocês é dado os mistérios do reino dos céus. Por quê? Porque eles seguiam a Cristo. Eles estavam na direção correta, seguindo a Jesus, andando com o Senhor, estando com o coração onde o coração do Senhor estava, aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. Que é a palavra, que essa semente e a semente que Deus já colocou dentro do teu coração, ela desperte o seu coração para que produza o fruto de edificação, o fruto de justiça na sua vida, e o seu coração esteja na palavra e esteja aonde o coração de Deus está. E aonde quando você volta o seu coração para as coisas de Deus, vai produzir fruto. E você vai ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, e os mistérios do reino de Deus vai ser desatado, liberado e falado e mostrado a você. É assim que eu vou ficar a minha vida. Muitas direções eu queria seguir, eu colocava meu coração onde Deus não estava. Eu ficava seco, sem provisão, não conseguia ouvir a voz de Deus, frustrado, e eu clamava, eu falei, por quê? Aí quando eu perguntava, fazia a pergunta certa, né? Depois vamos falar sobre isso também. Senhor, por que eu não estou te ouvindo? Por que está desse jeito, Senhor? Porque seu coração está onde o meu coração não está. Volta e faça o que eu te ordenei para fazer. Aí eu voltava, colocava meu coração nas coisas mais simples, começava a fazer o que Deus mandou fazer. Aí sim, todos os dias, levantava de manhã, de tarde, começava a ouvir a voz de Deus, era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava ali comigo. Glória a Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tentei falar um pouco rápido aqui, porque nosso tempo é curto e você tem que ser edificado por essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o seu coração possa estar conectado ao coração do Pai e ele seja conduzido pelo Espírito Santo para estar onde Deus deseja. Que Deus te abençoe e te guarde teu dia, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.